Do dia com Maria Lídia Flandoli, as implicações legais da delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Para falar sobre o peso legal das gravações, eu entrevisto o jurista Luiz Flávio Gomes, diretor-presidente do Instituto Avante Brasil. Obrigada por estar mais uma vez conosco. Mas eu quero começar antes com a questão do ex-presidente Lula, que, conforme o Jornal da Gazeta noticiou, está agora em Brasília reunido com a presidente Dilma. Hoje, a notícia de que Lula poderia ser nomeado ministro mobilizou o universo político, o mercado financeiro, houve muita reação. E na oposição estão dizendo que se ele for nomeado ministro, eles vão entrar na justiça contra essa nomeação. Existe fundamento jurídico para uma ação como essa, para impugnar, digamos, a nomeação de Lula ministro da presidente Dilma Rousseff? Maria Lídia, é uma vergonha nomear um ministro como ministro, uma pessoa que está sendo investigada na Lava Jato e que poderia eventualmente até ser preso por causa disso. Isso configura uma chicana? Configura claramente, isso daí é enganar a justiça, é burlar a justiça, burlar a lei, não deixar a lei fazer o império da lei. Agora, vamos lá, se o Lula ficar lá sem fazer nada nesses próximos dias, a nomeação foi só para isso mesmo, só para evitar que ele se sujeitasse à jurisdição de Curitiba. Agora, se o Lula começar a apresentar um plano econômico, como dizem que ele vai apresentar uma solução política do semiparlamentarismo, semipresidencialismo, aí o Supremo não anula o ato, porque vai perceber que ele está trabalhando, não anula o ato, como disse o ministro Marco Aurélio. De qualquer maneira, a que ponto chegamos? Uma vergonha nomear um réu ele não é ministro. Réu ainda. A justiça não aceitou, ele tem denúncias. Denúncias, várias denúncias e tudo. Réu, tecnicamente não, mas a juíza de São Paulo está mandando para o Moro. Já mandou, né? E o Moro está com várias investigações já bem adiantadas. Agora, tomando posse como ministro, a competência é do Supremo. Então o Moro tem que pegar tudo, mandar para o Supremo. Muito bem. Essa questão do foro privilegiado, que a condição de ministro vai facultar ao presidente Lula, para que todos nós entendamos, porque há muita especulação sobre isso. E as demais pessoas que estão na denúncia, família dele, a esposa, Dona Marisa Letícia, os filhos, a família de Lula também ganha foro privilegiado, sendo nomeado ministro? Não. Ninguém da família, o foro especial no Supremo é exclusivo da pessoa que está nomeada, no caso o ministro. Toda a família continua respondendo lá em Curitiba, perante o Moro, se o Moro aceitar o processo de São Paulo, e vai aceitar porque a juíza de São Paulo fundamentou muito bem, juridicamente correto o que a juíza fez. Vai para o Moro e eles respondem todos lá. Aliás, diga-se de passagem, hoje o Supremo acabou de decidir também que a mulher do Cunha vai para o Moro. Saiu do Supremo também, a filha do Cunha também. Ou seja, o Supremo está fechando o cerco, a Justiça Lava Jato está fechando o cerco e o crime organizado finalmente está encontrando uma barreira. Bom, uma outra questão, por que tanto interesse em obter foro privilegiado? As pessoas que elas têm medo de enfrentar a justiça nas primeiras instâncias e acham que é mais moleza enfrentar num tribunal superior, por que essa gana, essa vontade, esse interesse em ter foro privilegiado? Isso pelo seguinte, Margarida, os juízes de primeira instância são todos concursados e são totalmente independentes, enquanto que os ministros do Supremo Tribunal são nomeados pela Presidência da República. Há uma suposição de que o presidente da República que nomeou pudesse interferir no conteúdo do voto, o que não tem sido verdadeiro no Brasil desde o mensalão para cá, que o Supremo mostrou total independência e tem julgado os casos criminais com absoluta imparcialidade. Logo, nós estamos vendo um Supremo que está fazendo a sua justiça. Agora, claro que o presidente só nomeia quem tem uma afinidade ideológica com ele. Eu dou um exemplo.
O Lula jamais nomearia... Nomeia um magistrado, é isso que o senhor está dizendo, como magistrado. Como magistrado. O Lula jamais nomearia como ministro supremo, se fosse um jurista, o nosso médico de Goiânia, que é um senador, oposição absoluta a ele. Isso ele não faria nunca. Bom, até porque sendo médico não faria sentido. Não, isto, se fosse jurista, não poderia. Né? Não, eu compreendi o que o senhor está dizendo. Tem que haver, para o presidente da República indicar, tem que haver um mínimo de afinidade. Respeito. Isso. Certo, um mínimo. Claro. Ok, entendi. Agora, a defesa do ex-presidente Lula já afirmou que delação premiada não prova nada. E todos negam peremptoriamente o conteúdo de gravações e das declarações nas denúncias de Delcídio Amaral. A minha indagação: qual o valor comprobatório dessas gravações de hoje, do outro dia, quando o Delcídio foi preso, que possam incriminar tanto o ministro Mercadante, como o ex-presidente Lula, como a presidente Dilma, citada, como também a Aécio Neves, citado. Que efeito comprobatório tem uma delação premiada? De fato, a delação premiada não é prova, ela é fonte de prova. Porém, no caso hoje do Delcídio e do Mercadante, mais do que delatar, ele apresentou um áudio com a voz do Mercadante, falando efetivamente, inclusive que iria conversar com Lewandowski sobre o caso dele, Delcídio. Isso é de uma gravidade numa república, Maria Helena, é de uma gravidade, porque é um poder interferindo ou tentando ou querendo interferir nas decisões de outro poder. Isso é de uma gravidade, tinha que renunciar na hora o Mercadante. Ou a Dilma, manda embora, demite um ministro que diz que vai conversar com o presidente de outro poder. Agora, quando Delcídio foi preso, no Supremo entenderam que houve um flagrante de obstrução do trabalho da Justiça, porque ele estava ali tentando cooptar para que o Cerveró não falasse, não contasse nada na delação premiada dele. Dessa vez, Mercadante também se mostra solidário, como ele falou. Entretanto, dá uma impressão que nessa solidariedade também está induzindo Delcídio a calar a boca, a maneirar, porque ele teria uma responsabilidade muito pesada, etc. A minha indagação: isso configura que o flagrante que levou Delcídio à prisão, está havendo um flagrante agora que pode fazer com que Mercadante também venha a ser preso pela circunstância ser tão parecida e configurar para o Supremo que são circunstâncias iguais? Nos dois casos existe obstrução de justiça, só que com uma diferença muito grande. Enquanto que lá no caso do Delcídio, o flagrante estava presente porque o Cerveró ainda não tinha assinado a delação, no caso do Delcídio, agora ele já assinou, já publicou, portanto, o ato do Mercadante não surte mais nenhum efeito. Em flagrante, Mercadante não está, mas que ele vai responder por um inquérito, por obstrução de justiça, com pena de 3 a 8 anos de reclusão, ele vai. Bom, a questão desse conteúdo, dessas gravações, questão do conteúdo das gravações, mostrando, tanto na primeira do Delcídio como na do Mercadante, a facilidade com que no Executivo se fala: eu vou lá no Supremo, eu converso com os magistrados. A presidente Dilma me pediu para ir conversar com o ministro que ela nomeou para poder relaxar a prisão, e ele era relator, soltar os presidentes das empreiteiras que estão lá, e ele votou a favor. Isso que é pior. Mas ainda, o que aparece é uma espécie de intimidade dos poderes. Chefe de um poder e o seu preposto, um ministro de Estado, que é cargo de confiança, como é que fala? Eu vou lá, eu converso com os magistrados, eu arrumo tudo. A ideia que passa é isso. Fica derrubada a tese defendida pela presidente Dilma, que em momento algum ela, como presidente da República, interferia ou iria interferir ou interferiu em ações de Polícia Federal, em ações que estão correndo nos tribunais superiores? Duas coisas, Maria Lídia. As gravações são admitidas pela jurisprudência do Supremo como prova válida, desde um voto clássico de Jobim no Supremo. 2, não tem mais como
a Dilma e o Lula negarem o envolvimento deles, porque são tantos auxiliares diretos envolvidos em vários atos que é impossível a presidente não saber nada. Ou seja, o crime organizado está todo implantado e todos eles sabiam e todos têm que ser responsabilizados pelo que faz. Na vida nossa é assim. Você quebrou o carro de alguém, vai pagar. Agora, um presidente fez alguma coisa errada, tem que pagar. O povo está aí na rua, inclusive, querendo uma satisfação e que cada qual assuma sua responsabilidade. Mas tem que haver prova. Tem que haver provas. Incontestável. Como essa do Delcídio hoje. Eu trouxe um áudio. O áudio, ele falando, o Mercadante falando. Isso é prova. Ok. Isso é prova. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Gamberini.